Justiça bloqueia R$ 1 bilhão da Vale para ressarcimento de prejuízos causados em evacuação emergencial em macacos após desastre de Brumadinho. Atividades de mineração em Itabira são suspensas até que haja laudo definitivo da estabilidade das barragens Minervino e Cordão Nova Vista. Casos de HIV aumentam 700%. Veja os direitos de quem tem a doença. O atendimento, inclusive, é feito de forma gratuita pela rede pública de saúde. O presidente do Supremo participa do lançamento do processo judicial eletrônico no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É barato, eficaz, eficiente. Precisa de aperfeiçoamento? Precisa. E uma reportagem especial explica os casos que uma pessoa pode ser interditada. O alcoolismo e o vício em drogas, em casos extremos, também motivam a interdição. E a medida ainda pode ser aplicada no caso dos pródigos. Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça em Minas determinou o bloqueio de R$ 1 bilhão da mineradora Vale. A empresa também terá que arcar com os custos de assistência à população da região de Macacos, evacuada em fevereiro pela mineradora, como parte do plano de ação da empresa após o rompimento da barragem em Brumadinho. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem outras informações para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A decisão é em caráter liminar e atende pedido de bloqueio feito pela Defensoria Pública e também pelo Ministério Público de Minas Gerais. A medida é para garantir ressarcimento de possíveis prejuízos por conta da remoção de 110 pessoas que moravam na região de Macacos. As famílias foram deslocadas pela mineradora Vale em razão de ação preventiva que foi determinada em plano de emergência depois do rompimento da barragem em Brumadinho. A Justiça determinou ainda que a Vale deve arcar com todos os custos de acolhimento, abrigamento, manutenção e alimentação de todas essas pessoas que tiveram que sair de casa. A Vale afirma que teve conhecimento da decisão, mas que ainda não foi notificada formalmente. Disse ainda que irá tomar todas as providências cabíveis dentro do prazo legal. Érica. E, Fernanda, a Justiça também aí suspendeu as atividades na barragem de Itabira, é isso? Exatamente, Érica. A decisão é da juíza Daiane Rei da Silva, ela é da primeira vara criminal e da infância e da juventude da comarca de Itabira, que entende como uma ação de prevenção e também de preservação ao meio ambiente. As atividades das barragens no complexo Pontal Cauê, que ficam suspensas até que fique pronto um laudo minucioso. Esse laudo deve conter informações sobre perfuração do solo, trabalho de construção e também trânsito de veículos e de pessoas. Caso a mineradora não cumpra a determinação judicial, pode ser multada em até R$ 1 milhão por dia. Érica, William. Obrigado, Fernanda. O Superior Tribunal de Justiça determina a retirada de provas obtidas em interceptações telefônicas ilícitas. Esta foi a segunda reclamação aqui no STJ contra juízo da 7ª Vara Criminal de João Pessoa, na Paraíba, por descumprimento da decisão do tribunal, que em 2010, ao julgar habeas corpus, considerou ilícitas as provas obtidas por meio de escutas telefônicas. Na época, os ministros determinaram a retirada dessas provas do processo e também as que seriam derivadas delas. Mesmo depois da decisão da 6ª turma, a 7ª Vara recebeu a denúncia, por entender que a retirada das provas ilícitas e derivadas poderia ser feita durante o processo ou na sentença. O ministro relator Ribeiro Dantas disse que é possível a exclusão, pois foram deferidas medidas de busca e apreensão baseadas nas interceptações telefônicas reconhecidas como ilegais pelo STJ. O relator destacou também que a determinação do juiz da vara de origem desobedece às decisões do STJ, tanto no habeas corpus como na reclamação anterior. Por maioria de votos, os ministros julgaram a reclamação parcialmente procedente e determinaram a retirada de provas obtidas em busca e apreensão decorrentes de interceptações telefônicas ilícitas.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou hoje pela manhã do lançamento do PJE Criminal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A plataforma, que pretende agilizar a tramitação dos processos, já está sendo implantada em todo o país e reúne ferramentas que buscam dar mais eficácia e rapidez para a justiça. Essa é mais uma etapa para que todos os processos do TRF da Terceira Região tramitem em ambiente virtual. Desde 2017, as ações cíveis, com exceção das execuções fiscais que entram na Justiça Federal de São Paulo e Mato Grosso do Sul, já são inseridas no processo judicial eletrônico. Em outubro de 2018, o número de processos eletrônicos chegou a 500 mil. Economia, publicidade e celeridade são alguns dos benefícios da plataforma. O lançamento do PJE Criminal no TRF3 contou com a participação do presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, que ressaltou a importância de todos os órgãos ligados à justiça trabalharem juntos e para garantir ferramentas mais responsáveis. Uma ferramenta que está auxiliando todo o judiciário brasileiro e, como disse ele, destacou ele, é barato, eficaz, eficiente. Precisa aperfeiçoamento? Precisa. Temos que trazer os instrumentos mais responsáveis possíveis no sentido do sigilo. O PJE foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e lançado em 2011. A adoção pelos tribunais parte de uma política pública do Poder Judiciário. Um pouco mais de 70 tribunais de todo o país já utilizam o PJE em pelo menos uma das unidades judiciárias. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na discussão sobre a competência legislativa para editar normas sobre a ordem de fases de um processo licitatório. O recurso do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é contra um acórdão do Tribunal de Justiça que considerou inconstitucional a lei distrital sobre as fases de procedimento de licitação. O tribunal considerou que a ordem é diferente da prevista na lei federal e que invade a competência legislativa privativa da União. Já o governo do DF alega que a inversão da ordem das fases da licitação, sem que se dispense qualquer delas, não fere a norma geral. Ao se manifestar pela existência de repercussão geral na matéria, o relator ministro Luiz Fux explicou que a interpretação quanto à repartição de competências legislativas é tarefa compatível com a atuação da Corte e representa relevância jurídica e econômica para a repercussão geral. No Brasil, o número de casos de HIV aumentou 700% nos últimos 10 anos, principalmente em pessoas entre 15 e 24 anos. Blenda tem 25 anos e há quase 2 descobriu que é soro positiva. Contraiu a doença de um ex-namorado. Além dos exames de rotina, diz que o acompanhamento psicológico é fundamental. O difícil não é saber que tem a doença, mas conviver com o preconceito. Você não sabe como a empresa vai estar para te receber, a gente sabe que as empresas não estão preparadas ainda para lidar com soropositivos, para entender que eles precisam de um de outro para estar fazendo as suas consultas e tudo mais. E entender também que eles não podem expor o funcionário, é complicado isso ainda. Caso o paciente com HIV precise se ausentar do trabalho por mais de 15 dias, ele pode dar entrada no auxílio-doença e até se aposentar por causa da enfermidade. Outro benefício disponível é o de prestação continuada, onde a pessoa tem o direito de receber um salário mínimo todo mês, se ficar comprovado que a família é de baixa renda. O Sistema Único de Saúde dá toda a assistência para pacientes com HIV, desde o teste de detecção, onde o resultado sai em 20 minutos, até o tratamento. O atendimento, inclusive, é feito de forma gratuita pela rede pública de saúde. O teste está disponível em qualquer unidade de saúde do Distrito Federal, mas o tratamento, o acompanhamento é feito em unidades específicas do DF. Inclusive por equipes multidisciplinares, que abrangem desde assistente social, psicólogo, infectologista. Dados do Ministério da Saúde mostram que desde 1980 até 2017 foram notificados mais de 327 mil mortes por causa da doença. A região Sudeste é a de maior incidência, seguida das regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.
A AIDS ainda não tem cura. E no Brasil, o número de pessoas infectadas aumentou 700% nos últimos 10 anos. Principalmente entre pessoas entre 15 e 24 anos. Esse aumento se deve principalmente a uma diminuição do investimento público, né, nas campanhas com relação às propagandas, investimento em campanhas contra o HIV e as infecções sexualmente transmissíveis. Além da diminuição, a gente teve uma estagnação, porque diminuiu o número de casos graves de HIV, na verdade. A mortalidade diminuiu. Então, também gera uma certa sensação de falsa segurança, que não é real. E no próximo bloco, escola pública no Distrito Federal suspende aulas por causa de ameaças de alunos. Os professores estão fragilizados, com medo, não é? Por causa dos acontecimentos dos outros estados. Clima de tensão e medo em Brasília. Uma escola pública suspendeu as aulas nesta segunda-feira por causa de ameaças de alunos. Eles usaram as redes sociais para planejar uma invasão à escola usando armas. A polícia foi chamada e os estudantes encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. Há 5 dias do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, essa escola pública com mais de 2.000 alunos do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos também passou por momentos de tensão. 5 estudantes, 4 menores e 1 de 18 anos, foram denunciados por professores de que atacariam a escola. A operação começou por volta das 5h30 da manhã, quando a polícia recebeu uma denúncia de que 5 alunos dessa escola pública tinham implantado explosivos e planejavam, por meio das redes sociais, um ataque como o de Suzano, em São Paulo. Os jovens foram levados para a delegacia da criança e do adolescente e, por causa das ameaças, as aulas de hoje foram suspensas. A tia de uma aluna do 3º ano veio saber o que estava acontecendo e diz que está com medo. Eu acredito que foi uma brincadeira de mau gosto, muito mau gosto, né? Falta de disciplina, de ordem, é isso que está faltando para esse jovem. É disciplina, ordem, hierarquia, é isso. Os professores estão fragilizados, com medo, não é? Por causa dos acontecimentos dos outros estados, como aconteceu em Suzano, como aconteceu em Realengo. Então, chega aqui em Brasília, todo mundo fica extremamente com medo. A escola, com área de 40 mil metros quadrados, conta apenas com um vigilante para garantir a segurança do local. Durante toda a manhã, os dirigentes da escola se reuniram com representantes dos professores e da Secretaria de Educação para cobrar mais segurança e equipes multidisciplinar para acompanhar os alunos. Necessidades que devem ser garantidas pela sociedade, responsáveis e Estado. Nos casos dessas pessoas que fazem ameaças na internet, imaginando que esse universo é livre e que isso tudo pode ser feito, essa responsabilidade do Estado ela é mais difícil de ser caracterizada. Já num caso em que o crime é cometido efetivamente, você pode olhar e raciocinar aonde o Estado falhou. O que o Estado poderia ter adotado de medidas efetivas de proteção ou medidas efetivas para evitar ou minimizar as chances de que aquilo acontecesse. Um servidor público militar garantiu na Justiça o direito de se matricular em um curso superior diferente do que fazia no estado de origem. Isso porque ele foi transferido a trabalho e no local não havia o mesmo curso. Cada universidade tem sua própria relação de cursos superiores disponíveis para ofertar aos estudantes. Odontologia, por exemplo, não é possível encontrar na Universidade Federal de Rondônia. Justamente por isso, um servidor público militar que fazia odontologia e foi transferido a trabalho para Porto Velho precisou tentar a matrícula em outro curso da universidade. Solicitou a transferência para medicina. O pedido foi negado.
Ele então entrou com uma ação na justiça. O militar alegou que houve violação ao direito de transferência e matrícula em instituição congênere. O caso foi parar no TRF da Primeira Região e a 5ª turma assegurou a ele o direito de cursar medicina, tendo em vista a inexistência do curso de odontologia. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, ressaltou que a resolução 287 de 98 do Conselho Nacional de Saúde relaciona ambos os profissionais como da área da saúde. A turma, então, temperou o entendimento da legislação no sentido de que, em não havendo o curso que a pessoa cursava na sua universidade de origem, ele tinha sim direito a dar continuidade aos estudos, porque tudo estava sendo cumprido, exceto a situação do fato de ter o mesmo curso superior. Então, nós consideramos também que nessa situação ambos os cursos eram da área de saúde e que não existia nenhum tipo de má-fé do estudante. Na Paraíba, uma reunião entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria Nacional de Proteção Global discutiu propostas para garantir a promoção e a defesa dos direitos humanos. Membros do Tribunal de Justiça da Paraíba e do Ministério Público Estadual reuniram-se na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em João Pessoa com Sérgio Queiroz, secretário nacional de Proteção Global, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 5 pautas foram apresentadas pelo secretário aos representantes das instituições, visando a promoção e a defesa dos direitos humanos por meio de uma atuação conjunta e integrada dos agentes públicos. Ainda segundo o secretário, a Paraíba foi o primeiro estado a ser visitado por ele, com a finalidade de desenvolver ações junto à sociedade civil ao lado das instituições que integram o sistema de justiça. E eu saio daqui muito contente e com muita esperança de que a Paraíba vai ter um papel extremamente ativo, proativo e, por que não dizer, inovador nessas questões. Essa atuação articulada junto com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, com a OAB, com o Estado da Paraíba, ela é importante para que a gente possa incentivar e construir. Acho que é o grande resultado dessa reunião. O presidente do Judiciário paraibano, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, reafirmou a constante atuação do tribunal no tocante às causas humanitárias e confirmou a cooperação do TJ junto às propostas debatidas na reunião. Nós verificamos que todos nós temos um final único, que é proteger o cidadão, que é garantir os direitos humanos. E você vai ver no próximo bloco, passageiros em férias que não conseguiram chegar ao destino vão ser indenizados. Na Câmara achamos que era pouco, eu fui o relator, e aí majoramos para 15 mil para cada um. Passageiros que perderam voos de férias serão indenizados em R$30 mil. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os passageiros tinham apenas 5 dias para ficar em Maceió, mas eles não conseguiram chegar ao destino final. O casal embarcou no dia 10 de novembro de 2017, mas a aterrissagem de conexão, que deveria ser em São Paulo, acabou sendo feita em Curitiba por causa do mau tempo. Os passageiros tiveram que esperar pelo próximo voo, que ocorreu no outro dia pela manhã, com partida de Curitiba para Maceió e conexão no Rio de Janeiro. O trecho entre o Rio de Janeiro e Maceió também não ocorreu no mesmo dia, por ausência de comissário de bordo. No dia seguinte, não houve decolagem. Desta vez, o motivo do cancelamento foram problemas técnicos. A companhia aérea disponibilizou um novo voo para o dia 13, mas os autores negaram, já que restariam apenas 2 dias de férias. Diante de todo esse transtorno, os passageiros entraram com uma ação judicial pedindo indenizações de R$100 para danos materiais e R$30 mil para danos morais. No primeiro grau, a empresa foi condenada a pagar os R$100, mas o dano moral foi reduzido para R$4 mil para cada um dos autores. Eles recorreram ao Tribunal de Justiça pedindo o aumento dessa indenização, que inicialmente era de R$30 mil, o que foi acolhido pela 12ª Câmara Cível. Na Câmara achamos que era pouco, eu fui o relator, e aí majoramos para 15 mil para cada um.
O acórdão do processo aponta 3 fatores que ressaltam o que os desembargadores consideraram na decisão de conceder o dano moral: os sucessivos atrasos dos voos, descaso com os passageiros e a perda da viagem. O magistrado orienta os passageiros que tiverem problemas a procurarem soluções imediatamente. As pessoas em geral não sabem, mas elas podem comparecer num juizado que existe no aeroporto. Você sabe quando uma pessoa pode ser interditada? Entenda quando e como isso acontece na reportagem de Guilherme Menezes. Há 10 anos, seu Hélio começou a se esquecer das coisas, das pessoas. Algum tempo depois, ficou confuso, passou a tomar atitudes estranhas. Desaprendeu a lidar com o dinheiro, passou a gastar demais. Meu pai já tinha se endividado uma vez, a gente conseguiu equilibrar as coisas e ele entrou em problemas financeiros de novo, não estava conseguindo gerir a vida financeira. A família ainda tentou contornar a situação, mas o problema continuou a piorar. Os filhos então pediram e a justiça concedeu a interdição do pai. Se tornou inevitável, a gente fez isso como uma forma de proteção para ele, entendeu? Em casos assim, de Alzheimer, de doenças mentais em geral, as reais condições das vítimas muitas vezes são difíceis de precisar. Por isso, a decisão judicial tem de ser amparada sempre por laudos de uma junta médica. Indiscutivelmente, precisa ter uma avaliação mínima que seja circunstancial na área de saúde mental. Então, assim, por que aquela pessoa não é capaz? E aí, assim, consiste de uma consulta médica para você fazer um bom exame clínico e psíquico, entender a fenomenologia, os fenômenos que a gente está vendo ali. Em alguns casos, aplica determinados testes. Para quê? Para que esses testes nos ajudem a mensurar a capacidade cognitiva. O alcoolismo e o vício em drogas, em casos extremos, também motivam a interdição. E a medida ainda pode ser aplicada no caso dos pródigos, aqueles que gastam demais, que põem em risco o próprio patrimônio ou da família. Um exemplo é o dos viciados em jogos e apostas. A interdição impede que a pessoa pratique os chamados atos da vida civil, como movimentar a própria conta bancária, se casar, fazer concurso público, fazer vestibular, votar. E a interdição pode ser total ou parcial. No caso de Alzheimer, em último grau, por exemplo, a interdição, claro, é total. Mas no caso dos pródigos, ela será parcial. Ele poderá, por exemplo, votar, mas não movimentar a conta. A interdição pode ser pedida pelo cônjuge ou companheiro da pessoa, por parentes de preferência próximos, como filhos e irmãos, pelo Ministério Público ou, se for o caso, pela instituição onde a pessoa está internada, como um asilo. Em qualquer situação, a sentença terá de ser publicada na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, em veículos de imprensa e em um órgão oficial. E a decisão judicial ainda pode ser revista nas situações de incapacidade reversível. Se eu tenho uma condição, claro, por exemplo, de vício em bebida. Essa condição, eu sou interditado, a pessoa passa por um tratamento e recupera a saúde nesse quesito. Então, ela pode recuperar também a sua capacidade civil plena de todos os aspectos. Então, dependendo da situação que levou à interdição, se ela for revista, então automaticamente a própria interdição também o será. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a Carla Lucena, que hoje é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos então ao giro de hoje. O ex-ministro Antônio Palocci, ele disse hoje que houve pagamento de propina na compra de helicópteros e submarinos franceses realizadas pelo governo brasileiro em 2008. Palocci prestou depoimento como testemunha para a 10ª Vara Federal de Brasília. A ação, ela investiga suspeita de irregularidades na compra de caças suecos pelo governo e também na edição de uma medida provisória que concedeu incentivos fiscais a montadoras de veículos. Na época, o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive ele é réu na ação penal que trata sobre este caso.
E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou hoje ao STF um pedido para que a Caixa Econômica Federal preste informações sobre os 2,5 bilhões de reais depositados pela Petrobras em uma conta vinculada à 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Parte deste dinheiro serviria para a criação de uma fundação da Lava Jato. O pedido foi feito dentro da ação que questiona o acordo fechado pela estatal e a força-tarefa da operação. A decisão sobre o envio ou não das informações caberá ao ministro Alexandre de Moraes, que inclusive na sexta-feira ele concedeu uma liminar suspendendo a homologação e a eficácia do acordo fechado. E o ministro Alexandre de Moraes, agora em outro caso, julgou improcedente uma ação do estado da Paraíba que queria deixar de restituir um pouco mais de 35 milhões de reais recebidos a mais como uma complementação para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, no ano de 2016. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes considerou que se um estado ele recebe a mais, o ajuste deve ser feito como crédito para outros estados que tenham recebido repasses menores. E a gente termina o giro de hoje falando de um levantamento do Conselho Nacional de Justiça que revelou que entre 2008 e 2017, o número de demandas judiciais relativas à saúde registrou um aumento de 130%. E ainda que no mesmo período, o número total de processos judiciais cresceu 50%. A ideia dessa pesquisa é contribuir para a criação de políticas judiciais que aprimorem a solução de conflitos nessa área. E você aí de casa, quer rever alguma das nossas reportagens? Então segue a gente no nosso canal no YouTube, é só acessar TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.